Muito bem, estamos de volta com Nova TV Debate, entrevistando hoje o Dr. Sebastião Ananias, que é secretário de Finanças do município de Franca. Ele está respondendo as perguntas da nossa produção e também dos nossos telespectadores. O Ananias citou de passagem aqui durante uma das respostas, no primeiro bloco, o caso da sua doença. E foi uma história realmente, primeiro que foi surpreendente, o Ananias ser acometido de uma doença, porque ele é um baixinho, atarracado, né? Inclusive costuma lidar até lá na roça, né? E de repente certo. O Ananias é internado e entra em estado de coma, fica em estado de coma durante 8 dias, desenganado. Como é que foi tudo isso, Ananias? Como é que inclusive, explica pra gente como é que é o tal do coma, que todo mundo fala, que a televisão, os filmes mostram tanto. Olha, Hélio, a única coisa que eu posso dizer é que eu não me lembro de nada do que ocorreu comigo nesses 8 dias. A minha família sofreu muito, eu não sofri nada, porque eu estava em coma, estava fora do mundo. Não me lembro de nenhuma passagem com médico, com enfermeiras, com nada, absolutamente nada. Foi um vazio da minha vida de 8 dias. Eu tenho até marcas no braço, de como se a minha carne tivesse sido cortada pelas amarras. Eu fiquei amarrado as 2 mãos e os 2 pés no leito do hospital, porque eu estava num processo provocado por essa manifestação segundo me explicaram, né? Quando você entra nisso, o rim para de funcionar, você tem um processo de ataque ao organismo e você fica, assim, debelando, você fica se debatendo. Disseram que eu cheguei a cair da cama, então eles me amarraram para que isso não ocorresse mais. Eu fui sedado em dosagem bastante elevada, porque eu agradeço muito a Deus, eu sou uma pessoa realmente forte, eu nunca tive doença, nunca fiquei doente, e foi traumático. Não me lembro de nada, peço a Deus que compense a minha família, meus amigos, aqueles que rezaram por mim. Eu aproveito para fazer um agradecimento especial ao pessoal do Hospital São Joaquim, Dr. Júlio, Dr. Dainese, que acompanharam de perto esse processo e me restauraram a vida e me trouxeram de volta. Então, eu não lembro de nada, não teve túnel, não teve fundo do túnel, não teve luz no fundo do túnel, nada disso. Quando você retornou do coma, você chegou a ficar hospitalizado ainda há algum tempo? Ou foi uma coisa assim, de uma hora para outra, já melhorou, já foi para casa? Tudo em mim acontece com uma velocidade que me surpreende. Tá certo. Eu voltei ao mundo no dia 12, às 9 horas da manhã, com uma fisioterapeuta do meu lado, tirando os tubos que estavam na minha boca. No dia 12, quando foi no dia 17, eu estava na minha casa, já totalmente consciente, normal, sem problema nenhum. Estava com uma ferida muito grande na nádega, né, uma ferida de projeção bastante acentuada, e aí eu tive que fazer sessões com aquelas câmeras hiperbáricas, que eu quero agradecer a Deus a existência delas, onde você respira 100% de oxigênio puro, e a bactéria, o maior inimigo dela, segundo eu soube depois, é exatamente o oxigênio, principalmente o oxigênio puro. E aquilo me restaurou essa ferida e eu estou hoje sentado aqui confortavelmente. Eu não estava sentando. Certo. Agora, Ananias, é verdade que durante o período que você ficou fora da prefeitura, a dívida da prefeitura aumentou, acumulou, ou isso é um boato apenas aí no meio político? Não, foi uma publicação infeliz que saiu no Comércio da Franca, não tem nada de fundo de verdade, criou até uma situação desconfortável para mim dentro da secretaria, que já está sendo corrigido. A verdade é que nós tivemos um déficit de R$ 7.703.288,55 no acumulado de um período que foi consolidado em 30 de junho, tá certo? Mas isso não tem nada a ver com o período que eu estive afastado. Nada, absolutamente nada. Foi até uma manifestação desagradável que eu estou enfrentando ainda na secretaria, porque é muito difícil. E o repórter que fez a matéria, para mim, é um dos melhores profissionais da mídia francana, que é o Edson Arantes. Esteve comigo, inclusive relatei para ele o fato, ele prontamente ele disse que consultou o site da prefeitura no portal da transparência, pegou aqueles dados, achou que era ligado a isso, publicou.
A publicação dele não indica culpados, mas na prefeitura tem uma rádio peão, e essa rádio criou um enfoque de que eu estava culpando a minha secretária adjunta, o que não é verdadeiro. Aliás, é uma das funcionárias mais competentes que eu conheço no serviço público, né? E o Edson, inclusive, voluntariamente, ele disse para mim que vai repaginar aquela entrevista, e isso para mim já está sendo águas passadas. Bem, além dessa questão, uma outra questão surgiu quando o candidato do PSDB, o candidato prefeito Sidney Rocha, participando de uma sabatina no mesmo jornal Comércio da Franca, disse que as coisas não poderiam ser feitas porque a prefeitura tinha uma dívida brutal. Que dívida brutal é essa, se é que ela existe, e se é que você está dizendo que vai entregar a prefeitura daqui a 3 meses e pouco no azul? Essa é uma questão, Hélio, que as pessoas não devem falar daquilo que não conhecem, principalmente de área eminentemente técnica. Quando você está lidando com áreas políticas, com áreas de rua, fale o que você quiser. Escute aquele que quiser escutar e valorize do jeito que quiser. Área técnica não, são números consolidados. Nós temos sim, eu trouxe até para deixar com você, uma orientação de como o cidadão pode entrar no site da prefeitura e acessar as contas públicas, porque todos os números da prefeitura, da sua contabilidade, estão registrados no portal da transparência. Basta que o cidadão perca um pouquinho de tempo ou ganhe um pouquinho de informação, acesse lá e não fala mais abobrinha. Vai falar o que existe de fato. O que existe de fato na chamada dívida do INSS? E até me causou espanto ontem, vendo o debate promovido por esta casa, a manifestação do candidato do PV, absolutamente infeliz e inconsequente. Por quê? Porque é um homem que participou 8 anos de um governo que construiu a dívida. Ele sabe onde ela está registrada e como desconstruí-la. A prefeitura tem uma dívida com o INSS e nós nunca negamos. O prefeito nunca falou, nem por minha boca, nem pela dele, que a prefeitura não tinha nenhuma dívida. Nós sempre dissemos que não temos dívidas, exceto a do INSS, que é uma dívida de 57 milhões, que está parcelada por 20 anos e que custa para a prefeitura. Eu trouxe, até por curiosidade, eu assinei hoje, aliás, dia 10 de setembro, uma ordem de pagamento, que é a ordem de pagamento número 4267, em que está especificado o valor do pagamento ao Instituto Nacional da Previdência Social, do Seguro Social, que eu vou deixar para você, que foi pago dia 10. R$ 403.101. É isso que custa mês a mês essa dívida vincenda, porque ela está parcelada. E não tem nenhuma outra dívida, exceto uns empenhos que nós estamos liquidando, porque já tem dinheiro em caixa, do restinho do fundo de garantia do servidor. Então, a única dívida que existe é essa de 57 milhões, que custa 1,93% da receita de recursos próprios da Prefeitura de Franca. Quer dizer, então, que a Prefeitura não está impedida de realizar nenhuma obra, de deixar de fazer qualquer serviço ao contribuinte, ao cidadão, por falta de dinheiro. Não, a Prefeitura, o que a Prefeitura deve para o INSS, além de estar parcelado, garante à Prefeitura todas as CNDs. Todas. Agora, o cidadão que é candidato, ele no mínimo precisa ter a decência de consultar o site da Prefeitura. Ele é público, não é do Ananias, não é de domínio interno da Secretaria e nem do gabinete do prefeito. Ele é uma obrigação imposta pela legislação e faz parte do processo AUDESP, que é de auditoria das contas públicas, e publicizado todo dia. Todo dia. Então eu trouxe para você, trouxe o relato da posição da dívida fundada de 31 de 12 de 2004 a 31 de 8 de 2012. E aqui eu quero registrar um fato. Fala-se muito nessa questão de prefeitura. A Prefeitura de Franca é a única que não deve precatório, que não deve sentença trabalhista em seu desfavor, que não deve fornecedor. A única dívida que ela tem é essa. E veja bem, em 2004 essa dívida era de 64.788. Aí você paga durante o ano. Chega no fim do ano, o governo vem e aplica a Selic em cima dela. A taxa de juros. Aí ela vai para valor maior do que era.
Agora que a dívida entrou num processo de declínio, e ela vai zerar dentro de 10 anos. Agora, você quer dizer então que, nesse caso aí, a Prefeitura, por um interesse eleitoral, acabou sendo atingida pelo chamado fogo amigo? Eu não diria fogo amigo, porque não existe fogo amigo a não ser o do fogão que cozinha a sua comida, né? Porque todos os demais fogos queimam, né? E queimam de forma não produtiva. Eu diria assim, que em razão, se você analisar quem abordou essa matéria, é porque ainda guarda alguma dificuldade de relacionamento comigo. Pode ser por isso. Porque não fosse isso, o cidadão que falou isso está falando mal do governo. Não é do Ananias. E eu retruquei, eu disse que não tem dívida brutal. O que eu chamo de brutal hoje, Hélio, é o enorme jogo de interesses que tem atrás de uma eleição. E desse o povo só paga a consequência, mas não tira proveito. Porque é iludido durante a campanha, é chamado a convalidar situações que nem sempre estão nas notas técnicas das contabilidades públicas e nem nos artigos das legislações. Nós temos todo um quadro favorável. E eu considero que o Sidney tem feito um dos governos mais produtivos para a cidade de Franca, mas eu não deixo também de puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. Por quê? Porque tem dinheiro. A máquina financeira foi muito bem gerenciada. Todas as obras que estão aí sendo feitas, o povo de Franca pode ficar sabendo. Todas estão com recurso em conta bancária para liquidação total por ocasião do seu término. Então é um governo muito produtivo, muito bom. E não é hora de falar mal de uma situação dessa, porque é inverídico esse comentário. Bem, mas ele ao retrucar a sua posição, colocando, ele disse que não daria importância porque você teria perdido a prévia. Ele misturou as coisas aí, misturou as estações? Hélio, uma das coisas que Deus me deu com muita e eu recebi isso com muita humildade, é a capacidade de entender o desabafo, a bronca, a ira contra mim. Eu sempre soube administrar isso, porque eu tenho 68 anos de idade, como disse o Sidney, eu estou velho. Mas eu aprendi mundo afora, caminhada afora, a entender que o meu melhor momento é o momento em que eu estou respeitando as leis e trabalhando em proveito de uma causa nobre. Isso para mim é o que vale. Agora, a dificuldade de relacionamento eu tenho dentro da prefeitura com inúmeras áreas. Por quê? Porque tem também jogos de interesses e eu não sou da máquina. Eu não sou servidor. Eu sou um prestador de serviço que veio de fora e vai embora. Tá certo? Então lá dentro é difícil você pensar que aquilo ali é um ninho de paz e amor. Não é. A gente sofre situações difíceis lá dentro. E se a gente não tiver a cabeça feita, consciência crítica e certeza de que o cidadão está fazendo um desabafo, porque ele está num processo que ele precisa se mostrar acima da média nacional. Ele é candidato, eu não sou. Ananias, você falou de uma dívida herdada há 8 anos atrás, que estava em torno de 60 e poucos milhões, é isso? Do INSS. Do INSS. 196 milhões 196. Ao longo desses 8 anos nós desconstruímos. Como é que você fez para desconstruir? Hélio, eu tenho, diz que elogio em boca própria é vitupério, né? Mas diz que omitir a verdade também é covardia. E eu não faço nenhuma das duas coisas. Eu relato aquilo que eu fiz. Eu fui um exímio negociador no interesse da prefeitura. Eu consegui abatimentos em favor da prefeitura, deixando de pagar mais de 30 milhões de reais. Que o cidadão, por confiar na gestão financeira do município, me deu esse desconto. Eu vou citar só um exemplo. Aliás, vou citar dois, me permita. Aquela avenida que passa do lado de lá do shopping, a prefeitura foi condenada a pagar uma indenização de mais de 8 milhões. Eu negociei por 4. E o cidadão que negociou comigo falou assim, você tem um compromisso de ficar na prefeitura até me pagar tudo. Eu negociei com ele em 7 parcelas. 6 de 400 mil e uma de 1.600.000. Eu consegui um desconto para a prefeitura de 4 milhões.
Nas negociações da liquidação do DINFRA, eu consegui desconto de 72% sobre o valor de face do título de crédito, inclusive da Prodesp, que é um órgão do Estado. Então, com 2.800.000, eu liquidei uma dívida de mais de 8 milhões. Eu tenho essa facilidade. Agora, essa facilidade, eu também, aí entra a história do elogio em boca própria vitupério, essa facilidade é fruto de uma credibilidade que eu acumulei pela constância de procedimento ao longo de uma vida inteira. No banco, como advogado, como produtor rural, cafeicultor que sou, ao longo de todo esse procedimento, eu vim acumulando esse benefício da credibilidade pública. E louvo a Deus ter conseguido entender que isso não era uma vitória minha para eu brincar com isso. Isso era um fardo, porque ele é cada dia mais pesado que ontem. Ontem eu tinha um fardo de credibilidade, hoje eu tenho um fardo mais um dia. E eu levo isso muito a sério, Hélio. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Sebastião Ananias, secretário de Finanças do município de Franca. Depois do comercial, a gente vai voltar com uma questão muito interessante também, que é onde é que estava a origem da dívida herdada pelo atual governo, do governo anterior, que era o governo do PT. Você vai saber já já, pode continuar participando, mandando as suas sugestões de pergunta, a gente vai fazendo aqui para o nosso telefone 3018-2266, SMS 91896365, coloca o seu nome no final da mensagem, o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com e o nosso Facebook, Hélio.Rodrigues Ribeiro. O programa está sendo transmitido em tempo real pelo site da novatvfranca.com.br. Programa que é reprisado sexta-feira, 19h30, sábado, 10 horas da manhã, domingo, meio-dia, segunda para terça, 1h30 da madrugada e quarta-feira, à 1h30 da tarde. Toda quinta-feira tem um programa inédito. Vamos então ao intervalo e já voltamos. Tem Pepsi, pode ser? Pode. It's so wonderful. Great. Cara, como é que a gente fala com essas gringas? Ó, só tem que ter tradutor ali, pode ser? Pode. You young people, chá comigo. Leite, ele quer saber se your dog have a phone. That's so cute. O outro cara quer saber if your father a pilot, because you are a aeroplane. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Viveu uma Pepsi, pode subir. A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis. Um mundo de móveis para você. Escolzinha 300 ml, igual o litrão, só que no diminutivo. Você traz a garrafinha vazinha, leva a cheinha, só paga pelo liquidinho. Alguém tem alguma duvidinha? E eu que sou barbeiro, como eu faço? Boa pergunta, seu barbeirinho. Só traz a garrafinha vazinha e leva a cheinha. E no caso de ser professora de francês? Boa pergunta, professorinha de francês. A senhora traz a vazinha, leva a cheinha. E no caso de ser médico? Boa pergunta, senhor médico. Quer dizer, senhor grande médico. Nova Skol 300 ml. Trocou, economizou. Se for dirigir, não beba.